Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula e dessa vez a gente vai criar o login. Nesse caso vamos já acessar a nossa API, autenticar, criar a parte do login para fazer aí o login, ok? E para isso a gente vai começar primeiramente por criar o nosso template. Isso que está aqui por trás, onde tem uma imagem, é um template da parte de autenticar. Aí por cima vem o formulário de login. O formulário de login seria apenas esse pequeno e por detrás tem um template. Então a gente vai fazer isso aqui. Eu vou vir aqui, vou criar um template para esse caminho auth, ok? Quer dizer que tanto o login quanto o cadastro eles vão usar o mesmo template e depois eu vou ter acesso ao formulário. E para isso eu venho aqui em Component. Dentro de Component, na pasta Alpha, eu vou criar um template e vou chamar de Alpha Layout, ok, .jsx, ok, vou criar aqui uma função rápida, deixa eu ver, ok, e aqui nessa função eu vou ter um retorno, no caso, aqui vou começar por uma div, do mesmo jeito criei o nome da classe, no caso, não. Beleza. Aqui eu vou definir uma capa, no caso eu vou chamar div.capa, desse jeito. E aqui por baixo eu vou ter uma outra div que vai ser onde vai aparecer o componente filho. Nesse caso eu vou chamar div e aqui eu vou chamar o outlet, desse jeito aqui. Só assim que eu fiz, quando eu tiver acessar o login, eu já consigo mostrar aí o template, como a gente já viu nas aulas passadas. Aqui eu vou chamar um H1 com uma mensagem de bem-vindo, no caso, bem-vindo à loja. A loja vai ser Ulisoft no caso, e aqui a gente vai adicionar um link, ok? Ou aqui basta chamar o link da rota, ok? E no link eu posso fazer desse jeito aqui. Toda vez que eu clicar na imagem, ele vai encaminhar para a tela principal. Eu aqui vou chamar um logo. Deixa eu importar. Import logo from, ok? No caso, imagem barra Ulisoft logo. Desse jeito que está aqui. Eu venho aqui, vou chamar um imagem. A minha imagem vai receber aqui o logo, desse jeito aí. Se eu salvar e vir aqui na minha aplicação em login, isso aí posso tirar, vou vir para alpha, para login, e eu aí já tenho, não carregou a imagem no caso, não carregou porque eu não adicionei. E para adicionar eu venho aqui no caso, aqui e carrego a imagem, faço um Elementor, ok, e vou chamar o meu componente que eu criei. Para isso eu tenho que exportar, né? Vou aqui, vou exportar default e aqui vou exportar o elemento. Acho que está alguma coisa que está mal no princípio aqui. Desse jeito, agora assim está correto. Vou pegar o resto. Se eu atualizar e vir para aqui, eu já consigo ter aí a mensagem de bem-vindo e aqui tem o login, nesse caso. Ok? Nesse momento o nosso template está funcionando. Vamos criar uma estilização, ok? Para facilitar, vou criar aqui um ficheiro CSS para poder atribuir um estilo no nosso template. Então vou chamar de alpha layout.css e aqui eu vou fazer import e vou passar o arquivo do CSS, que é o alpha layout.css, desse jeito que está aqui. E aqui eu vou começar primeiro por .alpha barra layout e vou passar uma imagem para esse meu layout. Eu vou fazer um comprimento de 100% no caso e uma altura também de 100%, desse jeito, ok? Uma altura de 100%. Vou chamar aqui um background, ok?
e o meu background vai ter aí uma URL e vou escolher uma imagem aqui. A imagem que eu vou escolher é, deixa eu ver, image barra background 0. Será essa aí? Acho que vai mais. Vou verificar para ver como é que ficou. Ok, tenho aqui a minha imagem com background. Ela não ficou como eu queria. Vou vir aqui, vou fazer um VH, acho que vai ficar melhor agora. Ok, ficou bem melhor. Deixa eu remover. Eu tenho aqui o meu template com o fundo. Ok, vou fazer aqui que eu vou fazer um background position. Ok, um background position vai ser centro, e aqui vou chamar um background repeat, vai ser no repeat, e aqui um background size que vai ser o cover. Desse jeito, acredito que a imagem vai ficar bem mais direitinha. Beleza, já temos aí a nossa imagem direita. Agora a gente vai vir aqui e vamos chamar a capa, nesse caso layout.capa, e vamos fazer o que? Vamos alinhar o texto. Eu vou fazer um display flex, ok? Vamos alinhar o centro, nesse caso texto align center, e justify content center no caso também. Quando a gente vê, o nosso texto vai aqui para o centro, ok? Vamos diminuir um pouco o tamanho da imagem, no caso. Deixa eu ver aqui, vou começar primeiro com o H1, capa.h1, e aqui o meu H1 vai ser um font size, ok? De 2.5. A cor vai ser branca, no caso. Branca. Desse jeito. Acredito que não tem mais alguma coisa que eu possa fazer nesse momento. Eu vou ter um font styles, acho que vai ser normal, no caso, não vou negritar. Ok. Vai ter aí um text shadow, vamos pôr um text shadow na imagem. E vai ser de 5 pixels e 9 de espalhamento. E vai ter e vai ser 0.7. Vamos ver como é que vai ficar. Ok, ficou bem legal. Ok, e aqui tem a nossa imagem. Vamos diminuir a imagem. A gente vai chamar um ponto alfa, ponto capa, ponto não, só image. E aqui a gente vai dar o tamanho da imagem de 120 pixels. Acredito que seja isso. Ok. Deixa eu dar uma olhada. Ok, então ela ficou bem legal. Esse é o nosso template, e a partir desse template a gente vai chamar o nosso login. O login está aqui e a gente vai criar agora o nosso login. Ok, para criar o login a gente vem aqui já temos em pasta, autenticar, e aqui login, já temos aqui o login desenhado, ok? E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos começar por remover a imagem que está aqui, e aqui a gente vai adicionar um CSS, que vai ser login no caso, ok? E aqui a gente vai passar uma div, de novo, que a gente vai chamar de capa login, por exemplo, capa, ou pode ser login capa, ok, desse jeito. E por baixo a gente vai criar uma div que vamos chamar de forma. Essa capa aqui vai conter lá essa imagem que está aqui, ok? Essa parte aqui a gente chamou de capa, e aqui é o formulário. Então estamos a dividir o nosso formulário em duas partes. Eu vou vir aqui, vou criar mais uma div, vai ser ponto login traço form, no caso de formulário. E aqui eu vou criar de novo uma div que eu vou chamar de login form info, assim por assim dizer, que vai conter as duas informações, como a parte de você fazer de ver entrada, no caso vai ser um H12, e aqui vai estar escrito enter ou entrar. Deixa eu ver como é que eu escrevi no
entrar, ok, entrar, e depois tenho aqui um parágrafo que está escrito aproveita as nossas promoções. Deixa eu ver. Ok, aqui tem um parágrafo que está escrito aproveita as nossas promoções. Vou colar aqui, beleza, desse jeito, ok. E por baixo eu vou chamar o form. A gente já viu como chamar o formulário, ok? Se fazer isso. E aqui eu chamo o form. E assim quer dizer que o form vai aparecer. Depois disso eu vou ter aqui uma outra parte que vai ser a parte do rótulo, ok? Então vou chamar de login rodapé. Rótulo não, rodapé. Ok, login rodapé. E aqui no login rodapé vai aparecer um texto também, que vai ser um P. E aí você vai perguntar, não tem uma conta? Ok, uma pergunta. E aí depois vai fazer a sugestão para você criar, para se cadastrar. Então chama um link. Ok, e a partir daí do link você cadastra-se. Cadastre. Ok, cadastre-se. Desse jeito. Ok, aqui a gente vai passar o caminho do cadastro, que será tu. E aqui a gente vai passar barra alfa barra registro. Ok, desse jeito aqui é a forma como a gente vai criar o nosso login. Vamos dar uma olhada para ver como é que está. Provavelmente vai dar um erro aqui nesse form. Eu quero esperar alguma coisa, eu vou pôr em comentário. E vamos ver como é que ficou. Ok, está aqui o texto. Ok, pessoal. Agora o que a gente vai fazer é centralizar o texto, dar um background e assim sucessivamente. Vamos ver aqui, vamos inicializar algumas coisas. O que eu vou fazer? Vou inicializar aqui o formulário. Então vou ver aqui, vou criar um constante e estado inicial, ok, do formulário, por exemplo. Estado inicial do formulário. E o que vai ser o formulário de quê? Esse é o formulário de login. Como é o formulário de login, eu vou ter dois atributos. Primeiro vai ser e-mail, e vou dizer que ele recebe uma string vazia. E o segundo vai ser a senha. São esses dois campos que a gente vai ter, e também recebe uma string vazia, desse jeito aqui. Ok? Aqui eu vou definir um formulário, ok, dados, set formulário dados, ok, desse jeito vai ser use state, ok, e aqui o meu use state vai ter como valor inicial o estado inicial, desse jeito aqui. Acredito que é isso, e aqui eu vou tirar do comentário. Vou criar o seguinte, vou vir aqui em config, ok, vou criar um ficheiro, ok, JavaScript, no caso vai ser formulário config, .js, e aqui o formulário config onde vai estar os atributos ou os componentes do formulário. Então aqui eu vou ter como é que é? Formulário, controller, ok, login, quer dizer que o formulário é o local onde a gente vai definir os componentes para poder formar o login. E ele aqui vai ser um tipo de um array, no caso. Então vou passar aqui desse jeito. A gente já fez isso na aula passada. E até posso ver aqui na página principal, a gente já tem isso aqui. Deixa eu pegar, a gente fez isso quando estávamos a falar da aula passada. E eu tenho ele aqui, temos aqui, ok? Então posso copiar, que está aqui esse modelo, e vir para aqui e colar. Não preciso dessa opção, isso aqui é mais para um select. E copio e vou passar por baixo. Aqui vai ser password. Ok, para formar o campo password. Aqui vai ser senha. E aqui é senha, no caso, aqui digite a senha.
desse jeito, ok, que a gente tem. Aqui no login a gente basta simplesmente exportar, basta fazer o quê? Vou chamar tenho que importar o formulário de novo, importei e vou chamar os atributos aqui. Eu tenho um controller, vou chamar formulário, controle login, está aqui, desse jeito. Eu tenho o formulário dados, nesse caso aqui eu vou chamar formulário dados. Tenho um set formulário, que também vou chamar o set formulário. Tenho a função para poder submeter, vou criar aqui, conste on submit, no caso, on submit, que é a minha função. Depende, né? Posso criar a função desse jeito, também não teria nenhum problema fazer on submit. Ok, on submit, e desse jeito a gente cria uma função. Desse jeito também não teria nenhum problema, mas ainda assim eu prefiro criar a função do padrão mais antigo, nesse caso escrever mesmo função e depois chamar a função onSubmit. Ok? Assim. E aqui vou chamar o onSubmit. Vou ver onSubmit, vai receber onSubmit. E o texto aqui vai ser enter, entrar, acho que é assim. Mas tá mal. Tem que chamar texto do botão, vai ser igual entrar. Beleza. Ok, pessoal, a gente conseguiu criar aí o nosso formulário. Deu erro porque o status provavelmente não foi chamado. Eu aqui não chamei o status, não fiz o react.state que está aqui em cima. Ok, se a gente compilar e já temos aqui o nosso formulário. Ok, pessoal, quer dizer que já está bem legal. Agora, vamos simplesmente estilizar. O que eu vou fazer? Vou criar uma pasta aqui dentro das páginas em autenticação. Vou criar um style. Ok, aqui no style vou chamar um arquivo. Ok, vou ver aqui, vou criar um login CSS. E aqui eu vou fazer o seguinte. Deixa eu primeiro importar. Ok, para facilitar. Import.css ou .style barra login.css. Desse jeito que está aqui. E aqui eu vou começar. .login, no caso, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é o seguinte. Vou fazer um display flex. Ok, deixa eu ver se consigo passar um do outro lado. Ok, eu vou fazer um display flex. Ok, desse jeito. Beleza. Aqui eu vou fazer um justify. Tudo vai ficar no centro. E um align item também para ficar no centro. E tudo vai direcionado para o centro. Assim tá ok. Depois eu vou fazer uma posição absoluta. Ok. Com um topo de 50%. Desse jeito. E um left também de 50%. E ele vai aparecer no centro quando eu aplicar o transforms. Ok? Acredito que tem outro jeito de fazer que eu já estava a tentar ver, mas essa é uma das formas também que a gente pode fazer. Vou chamar aqui um transforms e no transforms eu vou chamar o translator menos 50%, vírgula, menos 50% e ele vai vir para o centro. Desse jeito aqui. Ok. Ele ficou no centro. Acho que ficou. Deixa eu tentar ver. Fazer aqui um overflow. Na posição de Y vai ser hidden, para não ter aquela barra de rodagem. Um overflow na posição de X também vai ser um header. Vou fazer um background branco para ver como é que vai ficar. var, eu vou chamar de branca. Vamos lá ver como é que ficou. Olha, deu erro. Faltou fechar o parênteses. Beleza. Vou aplicar aí um box radio de 20 pixels para fazer aqui as curvas, mas eu acho que está faltando alguma coisa. Um gap
de 50 pixels. Beleza. Acho que vai separar aqui porque aqui tem dois componentes. Agora, aqui vou aplicar um box shadow, ok, que vai ser de 2 pixels e 10 com não, ok, vai ser 0, 0, 0 e aqui vai ser 0.7 no caso. Vai criar uma imagem por baixo. Eu tenho aqui alguma coisa que está faltando. Eu tenho posição absoluta, tá certo. Deixa eu pôr em comentário esse. E aqui. Quando eu fiz isso, ele já foi para o centro. Só isso aqui ele vai para o centro. Mas fica desse jeito, 50%. E aqui 50%. Ele vai mais para baixo. Beleza. Agora tem aí um Transformers. E no Transformers eu chamo um Translate. Acho que está correto. Ok, está correto. Aqui eu faltou adicionar menos 50 para vir mais por centro. Beleza, acho que estava faltando isso aí. Ok, acho que é isso. Eu vou vir aqui e vou chamar o login. Agora vamos para a parte da capa. Eu vou fazer login, traço capa. E aqui ele vai receber um background, URL. E aqui a gente vai chamar uma imagem. Ok, image, background vai ser 1. Aqui eu vou definir um comprimento, ok, para aparecer a imagem, nesse caso, desse jeito. E aqui vai ter uma altura de 500 pixels. Ok, e aqui eu vou chamar a imagem, vou reposicionar, vai ser center. Vou chamar o background size, no caso, background size, cover, e aqui eu vou chamar o background no repeat, no caso, para não repetir, desse jeito aqui. Ele não aparece, deixa eu ver se eu faço um padding de 10 pixels para ver o que vai acontecer. Ok, apareceu aí, deixa eu ver se aplico aqui um de 37% para ver o que vai acontecer. Ok, e aqui vou dar uma altura de 100%, desse jeito aí. Ok, já está ok. Posso remover esse padding que eu tenho. Beleza. Vou aplicar aqui um margem left de menos 130 pixels. Para ir mais para um pouco para a esquerda. Eu acho que poderia dar mais um espaço na imagem. Deixa eu ver como é que vai ficar 40%. 45%. Não, mas não é bem aí onde eu quero. 40 no caso. E eu queria encostar mais a imagem. Deixa eu ver como é que fica 130. Não. Ok. Queria encostar mais um pouco a imagem. Deixa eu ver como é que eu faço para encostar mais a imagem. Vou comentar aqui no centro para ver como é que fica. Beleza. E aqui vou diminuir um pouco mais. Vai ser 37%. Beleza. Era desse jeito que eu queria. Posso remover, não estou precisando. Ok. Vamos centralizar os outros componentes. Nesse caso, eu vou chamar aqui o formulário. Login formulário. O login form. Acho que escrevi assim, né? Form info. Vai ser, como tudo é teste, você pode fazer um teste align e centralizar. Aí vai aparecer o texto no centro, beleza? Vou dar um espaço embaixo, no caso, e vou... deixa eu ver, vou dar um espaço, precisa? Deixa eu ver como é que tá aqui no login. Acho que não tem um espaço, tem um ligeiro espaço, que é um margem border.
supor que seja 5 pixels. Não influenciou assim tanto. Deixo. Também não influenciou assim tanto. Ok. Acho que faltou mencionar o elemento. Deixa eu ver aqui. E vou fazer aqui. Ponto login form h2. Agora sim funciona melhor. Você tá fazendo isso na div e não ia funcionar. Desse jeito agora ele vai conseguir fazer uma separação. Ok. Aqui no rodapé a gente também vai fazer um text align. Acho que eu já só vir para aqui fazer um login rodapé. Ok, desse jeito. E eu vou pôr um ponto. Ele também aqui vai centralizar o de baixo. Não centralizou? Acho que não. Deixa eu pegar como é que está o nome aqui. Vamos lá verificar como é que está o nome. Acho que está certo. Rodapé. Login no rodapé. Login rodapé. Acho que eu escrevi mal mesmo. Login rodapé. Agora sim vai. Okay. Vou pegar aqui o login no rodapé, no caso. EA, que é esse nome que está aqui. E vou eu vou mudar a cor só e vou chamar o preto 2, deve ser esse. Preto 2. Vamos ver como é que vai ficar. Olha, ficou aí. Vou tirar essa sublinhada que está aí. E quando você se aproximar dele, ele vai ter aí um aumento no tamanho. Nesse caso, quando houver um over nesse A, ok, over, e aí ele vai fazer um font size de 1.1 para aumentar o tamanho. Ao você encostar, ele vai ter aí um aumento do tamanho, ok? Então seria minimamente isso, ok, para formatação do nosso formulário. Nesse caso, acho que está bem legal, bem parecido. E agora vamos lá verificar a atribuição das funcionalidades quando a gente clicar aqui no caso. O que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui, ok, vou fechar praticamente isso, já não vamos mais precisar, aqui também eu vou fechar. E para isso eu vou criar um story, ok? Nesse caso eu vou usar aqui o Redux, ok? O Redux, na verdade, é uma biblioteca que te permite você armazenar alguns valores que você vai precisar mais tarde. As pessoas dizem estados dentro da aplicação, e esses valores você pode chamar dentro de qualquer componente. Algumas vezes no React as pessoas tinham que fazer as passagens de componente através daqui dos parâmetros, ok? Você passava, esse aqui é um componente, e dentro desse componente tens um segundo componente. Então, às vezes esse valor que está aqui do formulário, ela está a partir daqui de uma variável, que esse login é chamado num outro sítio. Então, você tem uma passagem de valor de um componente para aqui, desse para aqui, e às vezes isso poderia gerar um conflito ou uma dificuldade na hora de você trabalhar com algum tipo de valor que você precisa e é necessário passar nesse componente. Para facilitar, o Redux consegue armazenar esses valores e você pode chamar em qualquer componente que você precisar, sem ter que fazer essa passagem de valores, em que você tem aqui, vai ter que passar para aqui, e às vezes esse componente nem vai precisar, porque vai precisar só o formulário. Então, para isso, para usar o Redux, você precisa criar um story, ok? Venho aqui, vou criar um story.js, e aqui no story é bem simples, eu simplesmente vou chamar um const story, ok? E vou criar aqui, chamar o config story, no caso, configure story, e aqui simplesmente chamo um reducer que eu vou precisar. Desse jeito, vou exportar, ok? É bem fácil usar o reducer para você usar. No caso, desse jeito é o suficiente. Agora, venho aqui no meu venho aqui no meu index, ok? E eu vou dizer que esse meu Redux ele vai estar disponível em toda a minha aplicação. E para isso eu defino aqui, chamo um provider, ok? Do React Redux.
e o meu app vai dar dentro do provider, o que significa que o story que eu criar vai estar disponível em toda a parte da minha aplicação. Eu aqui vou chamar um story e ele vai receber um story no caso, que vai importar aí da minha aplicação. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em Reduce, vou criar uma pasta e vou chamar de Slice, ok? Desse jeito. E aqui vou criar um auth, ok? Slice.js. E aqui é onde eu vou criar, por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável chamada auth, por exemplo, de autenticação slice, desse jeito, slice, assim. E ele aqui vai receber o create slice, ok? E aqui eu vou ter que dar um nome, ok? Vou chamar de name, o nome vai ser alpha. Ok, ele vai ter um valor inicial. No caso, o que vamos definir como valor inicial da nossa autenticação? Eu vou ter aqui um constant initial state, como é que é o nome? Initial state, acho que é assim o nome. E aqui ele vai receber, a gente vai ter está carregado quando você está processando alguma coisa para ver aquela tela de carregar, que significa que provavelmente futuramente, ou que a gente futuramente vai criar uma tela com o carregar, vai ficar assim. Aqui a gente vai ter está logado, para saber se o usuário está logado. Ok, vai começar com falso inicialmente. E aqui vamos ter o usuário. E o usuário também vai começar com null. Ok? Então, toda vez que a gente precisa saber se um usuário está logado, a gente pode pegar nessas informações que estão aqui e chamar aqui no app, uma vez que a gente definiu esses valores aqui estáticos. Ok? Quem vai nos ajudar a pegar esses valores vai ser o Reduce. Aqui eu vou chamar o initial state desse jeito e aqui eu vou chamar o reduce. Tem dois reduce, tem esse aqui, mas eu não vou usar este, eu vou usar o extra reduce, ok? Onde você tem a opção de saber quando está no estado pendente, concluído e rejeitado. Aqui tem um building, ok? E a partir daqui desse building a gente vai seguir. Vou criar uma função que permite fazer, fazer a autenticação, ok? E para isso eu vou criar uma variável aqui no config, ok? Deixa eu ver aqui, vou criar uma variável, eu vou chamar de app-url, onde vai conter a minha URL. E vou definir uma variável aqui, vai ser um export constant, e aqui vai ser app-url, e eu aqui vou passar o valor da minha URL, que eu vou disponibilizar. Eu tenho aqui o meu Swagger, ok? Esse é o back-end que foi desenvolvido. Eu vou... vamos interagir com essa API no caso, ok? Ela está disponível aí para o pessoal, depois vou deixar no link também. E eu vou fazer a autenticação. A parte de autenticação é essa aqui, ok? Em que você, para fazer o login, tens que passar o e-mail e a senha, e depois vais enviar essas informações. Essa aqui é a resposta que ele vai gerar do token, ok? Então, eu vou vir aqui, vou copiar praticamente isso que está aqui, o nome da URL, vou passar aqui, e a maioria das minhas autenticações tem sempre um API barra a versão 1, vai ficar desse jeito aqui, ok? Vai ser assim, desse jeito. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou criar um método, vou chamar de export constant login usuário, ok? E aqui o login usuário vai receber o create async, ok? Que é do Reduce também. E eu aqui vou passar um caminho que vai ser alpha barra login e uma função. A função vai ser uma função async. Posso maximizar da tela agora, ok? Eu aqui vou chamar async, ok? Desse jeito. Aqui eu vou passar o formulário que vai ver os dados, nesse caso. E vamos lá. Eu acredito que o pessoal já conhece. Eu vou chamar um try catch para questões de erro. Se acontecer algum erro, vou fazer um retorno do erro. Ok? E aqui a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma busca, constant response de uma busca. Eu vou chamar o fetch, passando o caminho, ok? Desse jeito. Que eu vou chamar a URL onde está
onde está definido que a gente criou aqui em config, onde está o config aqui. Então aqui eu vou chamar de API, ok, barra login. Desse jeito aqui vai ser o suficiente para ele poder fazer o login. A gente tem que definir o tipo de método, né? Porque senão por padrão ele vai pegar o get. Então eu vou chamar como método vai ser post. O header, aqui eu vou chamar o header e o header vai ser, como é que é o nome? Content type, ok, que vai ser applications JSON, ok, então aqui eu vou chamar de application JSON, e aqui eu vou ter o body. Nesse caso eu estou fazendo uma requisição do tipo post, eu tenho que passar um body no caso, e aqui o meu body eu vou converter em JSON string, e aqui eu vou passar o formulário. Ok, pessoal? Essa seria a forma que a gente ia usar para poder fazer a autenticação. E aqui a gente vai fazer algumas validações. O que eu vou fazer? Vou chamar o building, ponto, caso seja, por exemplo, aqui o meu login. Caso o meu login ele seja com a situação pendente, ele esteja a processar, eu aqui vou dizer o seguinte. Tem uma variável chamada estado. E aqui no meu estado eu vou dizer que o estado ponto está a carregar vai continuar a ser true, ok? Quer dizer que ele vai ficar a processar. Isso a gente depois vai ver quando começarmos a definir uma página de carregamento. Caso contrário, se o meu login for completo, nesse caso fulfilled, acho que é assim, fulfilled, concluído, ou coisa que eles chamam, eu vou dizer que ele vai ter o estado e vai ter uma resposta. E a resposta aqui normalmente eles chamam de ação, vai ter uma ação. O que eu vou dizer? Eu vou dizer que o meu estado ponto carregar passa a ser falso, quer dizer que ele já processou. E agora, se ele está logado ou não, como é que a gente vai saber? Eu vou vir aqui, vou fazer um status, status ponto está logado, e eu vou dizer, por exemplo, a minha ação é onde vai aparecer a resposta. Então, eu vou chamar ação ponto payload ponto state. Tem um campo chamado states. Deixa eu ver aqui no body de resposta, tem aqui esse nome aqui, state. Então, se esse meu state, que ele retorna aí, for igual a 200, logo você está logado. Então, eu vou retornar aqui um true. Se não, você não está logado, eu vou retornar um falso. E vou fazer a mesma coisa para o usuário. Então, eu vou chamar um state.usuário. E se o action, ok, ponto payload, ponto status for igual a 200, eu vou retornar o ação.payload.usuário. Por quê? Porque se eu vier aqui na resposta, eu tenho a parte aqui é a resposta do usuário. Então, eu vou retornar o usuário. Se o contrário, eu vou retornar null. Seria desse jeito que está aqui. Que eu vou pôr uma vírgula. Ou está errado alguma coisa aqui? Não, acho que não precisa. O que está a faltar? Action. Faltou o ponto de interrogação. Beleza. E aqui, caso seja rejeitado, ok, vamos opção, mais uma opção. Caso seja rejeitado, por exemplo, a gente vai ter o seguinte, vamos ter o status, e aqui o status vai passar a ser, praticamente vai ser status inicial. Nesse caso vai ser carregar igual a falso, ok, ele carregou, no caso, e aqui o status ponto está logado vai ser também falso, e não temos nenhum usuário, status ponto usuário vai ser nulo. Ok, pessoal, desse jeito a gente já criou aí a nossa função para poder fazer a autenticação. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente vai exportar o nosso Redux, vai fazer um export default auth, ok, desse jeito, ponto Redux, fica assim. E vou chamar aqui no story, é necessário que o story conhece, ok, e aqui eu vou fazer o que? Fazer alpha, dois pontos, e aqui eu vou chamar o meu Redux. Deixa eu importar para ver. Importe, vou chamar de alpha
slice, desse jeito, e aqui vai ser o alpha slice, desse jeito aqui. É o suficiente e a partir daqui a gente consegue executar. Vou salvar e vou agora no... Salvei? Vou aqui no login. Onde é que está o login? Na página login, está aqui. Vamos aqui na página login e vamos começar. O que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou receber os valores do formulário. Vou abrir aqui o formulário para o pessoal dar uma olhada. Eu estou aqui em formulário, vou clicar à direita do rato, inspecionar. E à medida que eu vou escrever aqui, os nomes vão aparecer. Vou em OK. Isso aqui é próprio do React, faltou uma chave aqui. Aqui eu vou escrever alguma coisa. Por exemplo, não me permite escrever. Não faço a mínima ideia por quê. Deixa eu ver. Não consigo escrever. Por quê? Ok, não consigo escrever. O form está pedindo uma chave. Deixa eu ver aqui. Qual chave que ele está pedindo? Abrir. Ok. Form. Deixa eu vir aqui fazer um key. Deixa eu ver. Igual a 1, só para ver se ele vai retornar aquela mensagem. Mas acho que não tem nada a ver. São mensagens diferentes. Vou aplicar aqui um log, ok? Só para conseguir ver o que está retornando aí. Vou chamar aqui o formulário, ok? Para verificar o que está acontecendo. Vamos lá. Ok, ele aparece vazio. E vou tentar. Olha, agora sim está a funcionar. Ele está a funcionar, mas não renderiza. E ele só pega um valor. Tem que verificar o que está acontecendo. Limpar a tela. Ok, acho que deve ser alguma coisa. E deixa eu dar uma olhada aqui nesse formulário. Ele tem senha e e-mail. Acho que deve ter alguma coisa de errado que eu passei aí. Ok, vamos olhar. Onde é que tá? Aqui. Olha, aqui tá certo. Set control também tá certo. Olha, aqui tá errado. Ok. Aqui é formulário data. Agora sim está correto. Vamos lá ver. Beleza, agora ficou bem melhor e vamos tentar escrever. Quitumba. Agora sim está certo. Ok? Então faltou. Agora, quando a gente tiver a escrever alguma coisa, ao clicar, ele vai ter que fazer uma validação se os campos estão preenchidos ou não. E para isso a gente vai usar aqui esse recurso, ok? Do React, que é chamado Toastify. Acho que é assim, Toastify. A gente vai instalar ele, ok? Para apresentar aí as mensagens. Eu vou vir aqui, vou copiar e vou fazer a instalação. Vamos seguir exatamente conforme está aí na documentação. Eu vou fazer a instalação, ok? Enquanto ele está fazendo a instalação, eu vou vir aqui e vou copiar esta parte aqui do CSS que a gente vai precisar também. Vou copiar a parte do CSS. E vou importar aqui no meu app a parte do CSS para ele vir todo estilizado aqui desse jeito. Vou copiar também essa parte aqui do container, beleza? E vou passar bem aqui no index desse jeito. Vou importar, beleza? Quer dizer que está resolvido. Agora, para me poder usar, eu já defini aqui um método ou uma classe que vai vai apresentar as mensagens de sucesso, informação, alerta, erro, ok? O pessoal pode pôr aí no vídeo e copiar. Eu acredito que era uma coisa que eu não precisava ter que explicar em detalhes, porque aí a documentação já fala sobre isso. O pessoal pode dar uma olhada aqui na documentação. Ele vai explicar sobre isso, ok? Isso aí vai ser depois. Então vamos lá, continuar. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no meu login
e vou pegar nos nomes, nesse caso constant, vou pegar no e-mail e na senha e vou verificar se esses campos são vazios. Como é que eu faço? Eu também criei aqui, já trouxe também aqui um ficheiro que já faz essa verificação, que a gente vai usar essa aqui, vai verificar, vai passar um valor e vai verificar se esse valor é vazio, ok? Aqui verificar se é número ou não, eu já fiz isso, e aqui é para verificar a localização, isso aqui vamos usar no menu, ok? Então já está aí, o pessoal pode pôr no pause e verificar, copiar. O que eu vou fazer aqui? Eu aqui vou chamar o event, ok? Vou chamar o event. O pessoal nota que quando eu venho aqui e clico, o pessoal vai notar que a tela vai estar sempre a piscar. Olha, parou porque não está inicializado. Deixa eu startar. Ok, o pessoal vai notar que a tela está sempre a piscar. Para evitar ou para cancelar esse evento, aqui a gente vai chamar o event.prevent, ok, prevent default, e ele vai parar com aquela opção de piscar a tela. Depois aqui a gente vai fazer a verificação. Se verificar input, no caso, vamos passar o e-mail, ok, e-mail, ou se a senha, no caso, verificar input ou senha. Se esses dois valores, se um dos dois valores retornar null, a gente aqui vai chamar retorna o Toastify, acho que é assim, informe, vamos ficar com info, e aqui vamos dizer campos obrigatórios, desse jeito aí. Vamos ver como é que vai funcionar agora, ok? Beleza, a aplicação startou com sucesso, vamos verificar como é que estamos agora. Venho aqui em meu login, vou atualizar, ok? Acho que posso remover isso que está aí, ficar assim, e aqui eu vou escrever, vou clicar aqui e ele já aparece aí campos obrigatórios, mesmo que eu definisse a senha e clicar, ela ainda aparece campos obrigatórios. Agora, se eu definir o e-mail, já não vai aparecer mais a mensagem, quer dizer que passou com sucesso. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, vou usar aqui o reduce, e para usar o reduce aqui basta simplesmente chamar aqui um const dispatch, acho que é assim, né? Dispatch, Jesus. Ok, desse jeito, e aqui eu vou chamar a minha variável que eu criei, vou chamar, como que é, login user do reduce, que o pessoal consegue ver que é do reduce, está importar, e ele vai receber o formulário, ok? Por quê? Porque o formulário, se a gente ver aqui, ele retorna esse JSON que está aqui, ok? Então, desse jeito, e depois aqui eu vou dizer .then, nesse caso, e aqui ele vai ter o dado. E aí, quando ele tiver o dado, a gente vai definir o que fazer, ok? Por exemplo, se o dado.payload, ok, ponto status for igual a 200, eu já sei que foi com sucesso. E como foi com sucesso, eu aí vou mostrar a mensagem de sucesso, ok? Vou dizer login com sucesso, né? Nem me lembro qual era a mensagem. Login com sucesso. Esqueci a mensagem, cara. Vou dizer login com sucesso, aí o pessoal depois vê o que escreve. Acabei escrevendo o nome da mensagem. E aqui eu preciso armazenar o token. Por quê? Porque depois eu vou precisar desse token para poder fazer um refresh na página para verificar se o token ainda é válido ou não. O token que eu defini aí tem validade de 24 horas e você pode usar ele várias vezes. Então, aqui que eu vou fazer? O que eu faço? Eu vou inicializar de novo uma outra biblioteca, eu já deveria fazer isso de uma vez. Vou pegar nessa biblioteca que está aqui do React Cooker, ok? Eu vou armazenar a biblioteca, eu vou armazenar no Cooker e copio qual? Acho que é esse. Vamos copiar esse aqui. O nome tá aí. Vou vir aqui, vou fazer um npm
install, ok, e vou passar aqui o cooker desse jeito, ok. Depois de apresentar a mensagem com sucesso, eu vou dizer que o meu set for vai receber estado inicial do formulário para resetar os dados, ok. Aqui eu vou criar uma variável com o nome token, ok, token, e ele vai receber o valor do data.payload, no caso, token, ok, ele vai ver aí o token. E esse token eu vou passar no meu cooker. Venho aqui em cima, vou criar um cooker, vou chamar constant cooker, desse jeito, vai ser igual a new cooker, não aparece? Ok, tá aqui, é esse cooker, desse jeito. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar o cooker.set e ele aqui vai receber uma chave e um valor. Então vou escrever cooker e aqui vírgula o valor do cooker. Ainda vai faltar uma coisa, acho que vai faltar um valor, tipo uma data, ok? Que esse cooker vai estar válido. Então aqui eu vou chamar um constant expiry, acho que é assim, ok, que vai ser igual a new data, vai pegar a data de agora do sistema e a gente vai fazer um acréscimo de um dia, no caso, .set data, acho que é assim, e aqui ele recebe expire.get mais um, e a partir daí a gente vem para aqui no cooker e adiciona esse jeito aí. Ok, pessoal, acho que é isso para concluirmos, e aqui eu vou adicionar mais um if. Se por alguma razão dá um erro, que por exemplo, não foi possível logar por alguma razão, por um erro, vai ser o erro título, ok? Se der esse erro aí, ele vai mostrar a mensagem. Onde é que tá? Perdi. Ok, vou vir aqui e vou chamar o Toastify, acho que é assim. Aqui ele vai receber o erro e vou passar o título. Do contrário, eu vou supor que, por exemplo, o servidor está indisponível. Ok, caso o servidor esteja indisponível, você também pode ter um erro estranho e eu vou meter aqui, vou dizer uma mensagem também que o servidor está indisponível. Vamos fazer assim, indisponível. Ok, pessoal, desse jeito a gente conseguiu criar o nosso login. Vamos inicializar e testar o nosso projeto. Ok, pessoal? Acredito que é isso para hoje, ok? Depois de fazer o login, a gente conclui aqui e vamos continuar na próxima fazendo a parte do registro de novos clientes. Ou cadastrar um cliente nesse caso. Beleza, inicializou, vamos ver aqui, vou chamar o login, ok, onde é que está? Login, que é esse. Ok, pessoal, já estamos na nossa tela de login, ficou bem legal. Eu vou tentar acessar e vou pôr a senha errada e vou clicar, ok, ele deu erro, ok, ele não consegue ler a variável status. Como é que está escrito aqui status? Acho que está certo o status. A gente pegou mal. Deixa eu verificar aqui em inspeção. Inspecionar. E aqui, olha, ele deu... verificou. Erro. Status não definidos. Vamos vir aqui no nosso slice, ok, e aqui eu vou aplicar um log só para ver qual é a resposta que ele traz aqui no actions, ok? Vou chamar aqui o action só para verificar o que ele está trazendo aqui. Vamos ver e vou salvar e vamos testar de novo. Ok, compilou, ok, e a gente vai testar de novo. Vou fazer um clean, ok, fazer um clean aqui
e vamos testar de novo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, a senha é 1, 2, 3, 4. Eu vou clicar e ele deu um erro aí. Vamos aqui em ação, ok? E vou ver aqui, olha, tem um payload inválido, ok? Ele retornou um payload indefinido. E deu um erro na linha 35. 35 seria aqui ao fazer a passagem do status. Mas ainda assim, ele faz dar esse erro porque ele não, se eu clicar aqui, agora sim ele não vai mais apresentar esse erro, ok? Desse jeito. Mas ainda assim, não me retornou o motivo do erro. Ele tinha que me retornar o motivo do erro. Deixa eu ver se eu estou a fazer o certo aqui. O que eu tenho? Olha, faltou response. Faltou retorna a resposta .json. Ok, pessoal, faltou response. E aqui, olha, também faltou aqui um awaiting. E aqui faltou outro awaiting no caso. Resposta.json. Estava mal, ok? Acho que agora está bem posto. Vamos lá testar de novo e verificar o que vai acontecer. Vou fazer de novo um login errado, com uma senha errada. Ok. Olha, já tem aí usuário e senha inválido. Tá perfeito. Vou clicar agora em login certo. O que ele vai dizer? Olha, a opção de data de expiração deu errado. Ok, acredito que deve ser isso aqui, porque agora ele fez o login certo, ok, pode ver aqui no payload, ele trouxe o token, trouxe o usuário, trouxe os dados, ok, tá aqui os dados todos, e se eu ver aqui, eu acho que ele não conseguiu salvar o cookie por conta dessa data que tá aqui, acho que deve ter alguma coisa aí que aonde tá o login, e aqui, ok, que tem alguma coisa de errado. O que faltou? Deixa eu dar uma olhada na mensagem de novo. Ele deu inválido, opção inválida. Isso porque se eu vi. O que ele tem aqui? Ele tem experience. Vou ver se consigo passar desse jeito, se vai funcionar. Acho que nem precisa. Seria assim, desse jeito mesmo. Ok, mas vamos ver sem o token o que vai acontecer. Vou verificar para ver se tem o que vai acontecer. Vamos tentar autenticar de novo. Vou clicar aqui em autenticar e ele vai trazer aqui o cookie. Olha, salvou com sucesso e aqui tem o cookie. Qual é o prazo que ele deu aqui de validade da sessão? Agora se eu atualizar, olha, o cookie ainda está aí. Beleza, pessoal, então quer dizer que está a funcionar. Conseguimos autenticar, ok? E faltou encaminhar, né? Uma vez que a gente autenticou, ele vai trazer mais aqui um, ok? Com sucesso. Agora, para encaminhar, a gente poderia muito bem vir para aqui e aplicar como é que era o nome? Acho que a gente pode ver, aplicar aqui deixa eu pegar constant navigator, acho que é assim, igual a new user navigate, acho que é use navigate desse jeito, e a partir daí a gente consegue encaminhar. Eu venho aqui, vou fazer um navigator, e dentro do navigator eu vou definir a rota que eu quero ir. A rota vai ficar um pouco complicada, eu não preciso ter que fazer isso aqui por uma razão simples. Para isso, eu até estou a pensar agora, não preciso. A única coisa que eu preciso fazer é o seguinte, eu vou vir no meu app, aqui, onde eu fiz essa definição, e apago isso, ok? E aqui eu vou chamar o user select do reducer, ok? Que é esse que está aqui, e aqui eu vou pegar o status, ok? Status vai ser igual, ok? Status.alpha, que é o nome que a gente deu. E aqui eu tenho está logado, tenho usuário e tenho está a carregar a página. Vamos chamar está carregando, acho que é assim, né? Carregando a página. Ok, ele vai pegar esses valores e com base nesses valores ele já vai conseguir saber
se é para ir aonde, porque a gente já definiu isso aqui, ok? Então, quando ele vê que os valores aqui são diferentes, ele já vai saber o que fazer. Vamos lá? Essa parte aqui, aplicar a validação aqui, ok? Por essa razão é que ele não consegue reencaminhar para a página. Então, aqui a gente tinha que aplicar também a validação, era só chamar validação, ok? E aqui passar o componente. Aqui eu vou chamar está logado, ok? Está logado. E aqui a gente vai chamar usuário, como ele não conhece, por isso que não está a carregar. Acho que seria só esse ponto e a partir daqui a gente consegue autenticar. Vamos lá na página, olha, ele já sabe que já está logado e já fez isso automaticamente. Para isso, basta fazer uma atualização. Eu vou vir aqui, vou tentar logar de novo e vou fazer 1, 2, 3, 4 e quando eu clicar Enter, ele já consegue encaminhar. Nesse momento, para fazer o logout, basta eu fazer a atualização da página, porque ele não tem aí um refresh para poder verificar. Eles armazenam os estados de forma temporária. Se você vir aqui, ele vai te retornar null, ok? E eu vou fazer login com outro usuário. Estou fazendo agora login com o cliente e ele vai para a página principal. Ok, pessoal? Tá aí a página principal. Ok, pessoal? Então, era isso aí, ok? Tava faltando esse ponto aqui que eu não acabei por reparar. E nos vemos na próxima aula.